tema para essa noite está o jogo da vida. Irmãos, quando a gente pensa nesta frase, o jogo da vida, primeira coisa que eu penso é que a vida não é brincadeira, o jogo é sério. Tem jogo amistoso, joga aquela bolinha meia, sabe assim, sem graça, um jogo sem ânimo, ninguém quebra a canela de ninguém, é tudo amiguinho. Mas um jogo de Copa do Mundo, de campeonato, a coisa ferve. E eu creio que a vida, ela é muito mais séria do que uma Copa do Mundo. Até porque Copa tem outra daqui 4 anos. Nós tomamos uma piaba, né? Uma lavada de 7-1, 4 anos atrás. E tem gente torcendo para pegar a Alemanha de novo para devolver, se não, pelo menos uns 3, 4, já está bom, né? Irmãos, tem uma revanche, tem uma outra oportunidade. O Brasil não jogou uma Copa só, jogou todas, e de todas que participou, ganhou 5. Você não vai ter oportunidade de jogar um outro campeonato. A nossa fé cristã nos orienta, baseado nas Escrituras, e muito bem pautado nelas, que nós temos uma única vida. Encerra-se com a morte. E depois, a vida eterna, ou a morte eterna. O que você tiver que decidir, levar a sério a vida, tomar decisões, principalmente as decisões sérias também, se essa vida, se esse jogo é tão importante, é tão fundamental, é tão único e vital, porque ele decide a sua eternidade, você deve dar valor para as coisas que vão te ligar à eternidade. Tem muita gente que vive essa vida achando que se encerra aqui, acaba aqui. E fica difícil a gente acreditar que essa pessoa tem uma alegria plena. Por que que ela faz o que faz? Porque ela vive como ela vive. Se tudo se acaba. Alguns creem na reencarnação. Eu não sei se é mais triste crer que tudo se acaba, ou se a coisa continua num outro corpo, numa outra vida, podendo ser até mesmo, não um ser humano, mas voltar como animal, talvez. Não sei qual que é mais difícil de acreditar e de sofrer com essa ideia. Mas nós cremos na vida eterna, e principalmente na vida eterna com Deus. Então eu quero dizer para você que a vida é muito séria. Não dá para brincar com as coisas de Deus, não dá para brincar com as coisas da fé, não dá para brincar com o diabo. Com o diabo também não se brinca. Ele está louco para brincar com a sua cara. É o contrário. Ele está doido para fazer você de gato e sapato. Mas nós não podemos brincar com ele. Porque ele brinca é da nossa cara, ele zoa da gente, caçoa da gente, quando a gente está fazendo o que lhe agrada. Mas nós devemos fazer as coisas de Deus, levar a sério, porque queremos o melhor para nós aqui e para o além. Quero convidar os irmãos a abrir o texto de Juízes, capítulo de número 7, muito conhecido dos irmãos. Juízes, capítulo 7, o texto de Gideão na batalha com os midianitas.
Tenho visto que quanto mais tempo a gente vai ficando na igreja, às vezes a gente repete alguns textos. Pela graça de Deus, o sermão é outro, né? Mas os textos a gente já vai acabar voltando, às vezes, os olhos nos mesmos textos, porém, Deus renova a cada dia a nossa fé, a palavra dele para conosco. E hoje nós vamos falar sobre o jogo da vida, baseado nos princípios que Josué nos ensina, que Deus nos ensina através de Josué, diante da batalha com os midianitas. Vamos lá? Quero ler, irmão, nós vamos trabalhar com o texto inteiro, e eu quero ler só o começo, depois a gente avança, tá? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harobe, e de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a palavra está diante de nós, e a tua palavra é palavra poderosa, santa, perfeita, e, ó Pai, nós queremos que ela mude o nosso pensar, trabalhe o nosso entendimento, mas que isso, ó Pai, chegue ao nosso coração de cada irmão e irmã, para que isso haja mudança das emoções, das motivações, dos desejos, e que possamos ser renovados mente e coração, e que tudo isso resulte em te servir, te amar o próximo, pregar o Evangelho a toda criatura. Seja conosco nessa noite, e que possamos viver uma vida contigo sempre. Amém. Eu trago no texto de Gideão um texto de batalha. Então, um texto de batalha me lembra um jogo de futebol onde tem dois lados, o time nosso e o time do adversário. Aqui chama-se um inimigo, mas no futebol não é inimigo, é apenas um adversário, um oponente, muitas vezes amigos os jogadores, né? Mas aqui nós temos uma batalha campal, e na qual o Senhor dá algumas orientações de como vencer essa vida, vencer essa batalha, de como passar pelas dificuldades. E aqui já no verso 2, ele nos ensina a primeira etapa, que é uma preparação. Uma preparação. O Senhor começa falando com Gideão, o seu líder diante do povo de Deus, e a partir do verso 2, e nós vamos ler paulatinamente, ele vai dando as dicas de como vencer a batalha. E a primeira etapa é a preparação. Nossa seleção fez uma eliminatória, classificou-se para a Copa. Essa eliminatória, além de classificar, também serve para treinar o time, para quando vier a classificação, já tem um time formado. Depois vem alguns amistosos, a Copa ainda não começou. E depois que veio os amistosos, vem a viagem, a preparação lá, no ambiente do jogo, conhecendo o país, o centro de treinamento lá, onde o Brasil está lá na Rússia, é a última fase da preparação. Aqui Deus está preparando Gideão para uma batalha, e nós somos preparados como igreja, como povo, como indivíduo, como família, a nos preparar para as nossas lutas, para as nossas batalhas, para enfrentar tudo aquilo que vem pela frente. E Deus quer nos preparar, irmãos, dizendo:
nós vamos ter lutas. Verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. O Senhor quer nos ensinar sobre os tímidos e os medrosos. Deus em Cristo não exclui, Ele convida a todos para o seguir. Mas, no nosso dia a dia, na nossa caminhada da fé, nas nossas lutas e dificuldades, os tímidos e os medrosos são advertidos por Deus, para que assim não procedam. E nós, diante de uma competição, você tem adversários também treinados, preparados. O Brasil diz que tem uma estatura média, que não é das mais altas da Copa, está entre as mais baixas, que para mim é alto, 1,82 m de média. A Argentina tem a segunda mais baixa, é a penúltima, bem baixinho, nossos hermanos. O Senhor pede para que você se prepare para enfrentar gente maior que você, mais forte. Os africanos fortes, os poloneses. Brasil no jogo contra a Suécia, pensando naquele cabra grandão. Também gente preparada. Aí vem, estou com medo, aquele atacante é grande, se ele empurrar, eu saio capotando assim. Vai quebrar a clavícula, meu Deus, eu não vou aguentar. Aquele rapaz chuta a bola muito forte, se pegar na minha cara, vai machucar meu narizinho bonito, meu dentinho, vai quebrar. Vai ter jogar com medo. Meu irmão, nós temos muitas lutas. Nós temos lutas para educar filhos, nós temos lutas no trabalho, na economia, na finança. Então, tudo para nós é luta. Se a gente tiver medo, né? Ontem à noite estava dentro do casamento da minha sobrinha, minha cunhada mais velha, a irmã da Dani, e a gente em casamento fica pensando no nosso, né? Eu fiquei pensando, rapaz, será que no dia que eu casei, no noivado, esse negócio de casamento, eu fiquei com medo de casar. Um negócio que eu não sabia como que era. Ninguém sabe o que é casamento antes de casar, né, gente? E tudo que é estranho, a gente às vezes tem medo. Eu falei, como que esse negócio de casamento? Esse negócio é meio complicado. É para sempre, é? Esse negócio é... Eita, nós, como é que faz? E eu fiquei assim, eu confessei isso para a Dani. Falei, Dani, eu estou com medo, não de você, mas do casamento, da vida dois. Eu não sei como que é esse negócio. Não sei. O estranho me trouxe um certo receio. Mas nós temos que encarar. Mas eu falei assim, não, mas eu gosto de você. Não vai ficar namorando a vida inteira. Não, vamos casar. Eu vou enfrentar esse meu medo. Eu não tinha nada contra minha noiva, muito pelo contrário, tudo a favor. Mas o estranho me causava um receio. Nós vamos encarar tudo na vida da gente. Nosso presbítero Jaci agora está com a carteira fresquinha, nova, né, Jaci? Tira a carteira motorista, dá medo, mas tem que enfrentar, parabéns. Enfrentou as dificuldades, depois de tanto tempo sem dirigir. Eu vou enfrentar, eu vou. 38 anos sem dirigir, olha só, e venceu, que linda. Irmãos, são dificuldades,
cada um na sua, cada um nas mais variadas, mas os medrosos e os tímidos. Tem gente que fala assim, eu tenho tímido, não sei pedir a moça. Vai ficar sem namorar então, vai encalhar, porque como é que vai fazer um tímido se não sabe pedir a moça de namoro, né? Vai mandar o vizinho? Vai que o vizinho pula na frente e pega a mulher para você. Não pode. Isso não se terceiriza, né? Não pode mandar os outros, mandar o recado para a gente tem que... Medos, incertezas, dificuldades. Abro uma empresa ou não abro? O que eu faço? Invisto ou não invisto? Faço financiamento ou não faço? Medos. Dependendo da situação, tem que enfrentar, tem que ir, tem que fazer. E Deus tem palavras de encorajamento para que nós possamos suplantar os nossos medos. Gosto muito do texto do próprio Josué substituindo Moisés. Não temas, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. 1 João 4,18. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus em Cristo nos orienta que quando nós cremos em Cristo, no seu amor por nós, no seu cuidado por nós, nós podemos nos lançar e enfrentar os nossos medos. Segunda coisa que Deus, através de Gideão, nos ensina é que devemos obedecer. Obedecer. Verso de número 9 diz: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Eu entreguei nas tuas mãos. Desce. Aqui é uma ordem. Levanta-te e desce contra o arraial. Não é levante se quiser, vai se quiser. É uma ordem de Deus para Gideão. Levante-se e vai. Mas espera aí, Deus. Como que é? E como é que eu faço? Levante-se e vai. Ir para as trincheiras, ir para as batalhas, e isso é para corajoso. Os medrosos aqui já ficaram para trás, foram excluídos com Gideão. Numa guerra não dá para ter medrosos. Quem tem medo não se posiciona, não enfrenta e por isso também não obedece. Os medrosos e os tímidos, por causa da timidez e do medo, não avançam e não dão um passo rumo à obediência. Eu estou com medo, mas eu creio em Deus, amém? Eu estou com medo, mas eu não vou não. Então, você já desobedeceu, porque Deus está mandando ir. A vida pastoral é feita de muitos desafios. E nós somos constantemente desafiados por Deus a nos lançar ao escuro, a crer que Deus vai nos pegar. E eu, pela fé, creio que Deus vai cuidar, vai nos amparar. E creio que na vida dos irmãos é assim também. O que Deus tem pedido para você fazer? Seja na sua família, no seu trabalho, ou até mesmo no ministério. Você consegue identificar a sua obediência ou desobediência? A sua desobediência é por causa do medo, do diferente, do estranho, do desafio, com medo de se frustrar, com medo de não conseguir, com medo de decepcionar. Só que esse medo vai te levar à desobediência. O que eu gosto dessa frase, desse texto, é que Deus não somente dá a ordem, a voz de comando, levanta-te e desce contra o arraial, mas Ele diz duas coisas. Porque eu
entreguei nas tuas mãos. Eu, o Senhor, já entreguei. Mas como assim? Não estou vendo nada. Quem que o Senhor está na minha mão? Deus já fez no futuro e está revelando para ele no presente, porque é Deus dono do tempo. Olha aqui, Deus trabalhando no futuro e o presente. Eu já sei o seu amanhã, Josué. Eu já sei o seu amanhã, Nish. Eu sei. Ismael, eu já sei o que vai acontecer amanhã. Por isso eu estou falando para você hoje. Pega na tua mão a sua bênção. Pega na tua mão. Tenha coragem. Enfrenta. Eu já sei o que vai acontecer lá, Miriam, amanhã. Deus é dono do tempo. Ele sabe o nosso futuro. E Ele fala, porque o entreguei nas suas mãos. Não. Fisicamente ainda não entregou. Mas Ele está vendo o futuro e o presente, contando ao mesmo tempo para Gideão e falando, Gideão, eu já te entreguei. Mas Deus é bom, gente. Deus é bom. E se a gente está tendo dificuldades para obedecer, se a gente está passando por dificuldades em obedecer ao Senhor na vida, o jogo da vida está difícil, eu não sei se o jogo de semana que vem, agora quarta-feira, nós vamos vencer. E eu estou misturando aqui, brincando um pouco com futebol, mas será que Deus falou para o nosso técnico Tite, vai, porque a vitória de quarta-feira eu já te entreguei. Mas como assim eu não joguei, Senhor? Não, mas eu é isso que Deus está fazendo com Josué. Vai para o campo, porque eu já dei a vitória. E na nossa vida é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer falar com você e comigo, pela palavra, pela música, pelo um conselho, por uma oração, por algo que Ele traz à nossa mente e nosso coração. E Ele sempre nos fala. Ouça a voz do Espírito, irmão. Ouve. E Ele fala para nós, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas Ele continua com essa bondade. E Ele considera a nossa descrença às vezes. Ele considera às vezes até o nosso temor. E Ele mesmo traz uma palavra de confirmação, de encorajamento, de força. Não precisou nem pedir, nem desafiar a Deus. Deus mesmo se prontifica e no verso 10 diz, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, verso 11, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço purá até a vanguarda do arraial. Ah, irmãos, que coisa boa. Aí Gideão pega um assessor dele, o auxiliar técnico, e desce aqui o Tite com seu auxiliar técnico até os inimigos, meio que escondido, fantasiado de alguma coisa, pôs uns galhos na cabeça, uma roupa preta, pôs um camuflado, e foi na calada da noite escutar. E aí tinha um rapaz contando para o outro um sonho que ele teve. E e Gideão ficou ali escutando os dois conversando. Quando aquele que teve um sonho na noite falou para o amigo, meu amigo, eu tive um sonho, e eu sonhei que Israel, que aquele povo, estava na peleja e estava nos destruindo. Vamos ler o texto? O sonho, verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial.
Meu povo, que coisa boa. Ele foi lá e escutou os inimigos sonhando com a derrota deles mesmos. E citou o nome de Gideão. Gideão está vindo aqui. E ele vai nos destruir. Eu estou com medo. Agora quem está com medo são eles. Agora o medo está na mão deles, dos inimigos. Olha, eu estou com Josué na cabeça. E o Gideão, escuta que ele falou, o quê? Irmão, que interessante. Deus dá sonho, revelação, até para os inimigos, para encorajar a tua vida. Deus fala com os inimigos, para encorajar a tua vida. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para te dizer, eu sou contigo, não temas. Vá em frente, seja corajoso e forte, e eu estou contigo, rapaz. Olha aqui. Depois que ouviu essa palavra, o coração, e diz o texto, encheu de coragem os braços de Gideão. Verso 15, tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou a Deus. Meu irmão, no processo de preparação, Deus adverte os medrosos e corajosos. No processo de preparação, Deus nos chama à obediência, a ouvir a tua voz de comando. E no processo de preparação, Ele mesmo nos encoraja, Ele nos revigora, nos anima, e cabe a nós adorá-lo. Irmãos, a guerra não começou, ninguém ganhou nada, mas Gideão já está adorando a Deus. Por que você adora a Deus? Na tua vida você levanta adoração a Deus, seja cantada, seja falada em oração, você tem uma postura, um sentimento de adoração a Deus, por causa de quê? Por causa das bênçãos que você recebeu, aí seu coração se alegra, e quando alegra, formoseia o rosto, e aí você canta, se agradece, e aí está tudo de bem. Gideão teve um momento mágico com Deus, sim, mas o fato ainda não aconteceu. Ele está agradecendo e louvando a Deus pelo futuro, pelo que há de vir, pela bênção que Deus apenas deu a palavra. E você tem a palavra de Deus hoje. Você tem todos os motivos para louvar e agradecer a Deus, porque Ele já te deu uma palavra de bênção e de vitória. Amém? Você está esperando a coisa acontecer? Isso não é fé. Fé e crer em Deus é pelas coisas que não se veem, porque depois que se vê já são fatos concretizados, e não precisa mais de fé, já aconteceu. Irmãos, e aqui Gideão se prostra em adoração a Deus. Verso 13, tendo ouvido Gideão contar este sonho do seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel. Agora é ele que está dizendo aos seus soldados: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. O que Deus disse para ele, agora é ele dizendo aos outros: glória a Deus. Ele levando essa mensagem para os outros, encorajando os outros, esse como um líder contagiante e contagiado, cheio do Espírito de Deus, cheio de alegria de Deus, cheio da palavra de Deus, e agora está encorajando outros. Que bênção, irmãos, adorar a Deus. Não adore a Deus na nossa vida, na sua vida, apenas em momentos bons, agradáveis, ou quando tudo já aconteceu. Agradeça a tempo, a fora de tempo, louve a Deus a tempo, fora de tempo, especialmente antes das coisas acontecerem, porque é sinônimo, é sinal, é demonstração de fé, de que Deus vai fazer o que Deus já fez, mas ainda não chegou, mas já fez. É como alguma encomenda que você comprou, pôs lá no correio e está esperando chegar. Quando alguém lhe pergunta: você comprou? Você diz: eu comprei, é teu, é meu, mas ainda não chegou.
Está em trânsito. Está em trânsito. Mas eu já comprei. É isso que Deus está dizendo para você. E você está todo feliz. Vai chegar com atraso ou sem atraso, pelo correio, né? Se não tiver nenhuma greve de caminhoneiro. Mas chega. Você sabe, tem essa certeza. É essa certeza que nós temos que ter no coração. Por isso eu já agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, porque me deu condições de eu comprar aquele produto que eu queria. O correio já está trazendo, a transportadora já está trazendo, mas já é meu. Deus já te deu. Falta chegar, mas é teu. Essa bênção é tua, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Meus irmãos, e tudo aqui acaba a primeira parte da preparação. Aqui ainda não começou a guerra? Não começou a luta, né? Até agora ainda ele não foi para a batalha. Ele primeiro foi trabalhado, os seus medos, alguns Deus ali naquele fato tirou. Depois deu uma palavra, depois encorajou, depois clamou a obediência e ensinou para nós a adoração. E a segunda etapa é a etapa propriamente dita da batalha. Depois da preparação feita, depois de todo o treinamento, e vem a batalha em si. Nós temos que cumprir em loco, cumprir de fato aquilo que nós nos comprometemos com Deus em obedecer. E o texto diz, o verso 16 em diante: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um das suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E lhes disse: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer, assim fareis. Como pastor, eu fico temeroso, impressionado e desafiado com esta palavra 16 e 17. Nós, presbíteros, diáconos, liderança de GE, professores, todos nós que ocupamos alguma autoridade. Veja que texto lindo. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Bruto isso, né? Você, líder, fala isso? Olhe para mim. Quem fala muito isso é nosso pastor Messias Anacleto, né? Mas ele fala aqui no culto: olha para mim, não desvie sua atenção, olhe para mim. Mas eu posso também olhar para a vida dele, com certeza eu posso. Irmãos, momento de ação. Somos convocados, preparados, ouvimos a palavra, o chamamento, agora é hora de obedecer. É agir. E neste agir, Deus orienta Gideão como agir. Irmão, Deus é tão bom, que nos prepara para as lutas, as batalhas da vida, e ainda nos dá material, condições, e nos orienta: vai por ali, vai por aqui, pega um cântaro, pega o jarro, pega as tochas. Deus nos dá as estratégias. Irmãos, esteja atento a ouvir a voz de Deus para as estratégias de Deus. Pastor, como assim as estratégias de Deus para eu vencer na vida? Não, de uma maneira mais simples, como diz o jovem, papo reto e direto. Bíblia. Aqui está a nossa estratégia escrita, dita e registrada de como devemos agir. Agir como casal, as estratégias para vencermos como patrões, estratégias para vencermos como filhos, estratégia para vencermos como igreja, como comunidade da fé. Deus nos dá estratégias. Amar, louvar, clamar, viver em união, pregar o Evangelho,
Deus nos ensina tudo. E aqui Deus orientou a Gideão. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Deus dá a estratégia. Deus dá a sua estratégia. Pelo Senhor e por Gideão. Nós temos no nosso país um tipo de liderança evangélica muito autoritária, muito dominadora, talvez ditadora, em que os líderes e pastores das igrejas evangélicas se colocam como semideuses. Nossa cultura protestante, nós pastores, se caminharmos nessa direção, cometemos um erro, mas por isso que eu falei que o 16 e o 17 me incomoda, porque Deus exige de nós sermos lideranças para sermos copiados, modelos, apesar das nossas imperfeições. E eu vejo que aqui, o grito de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Fazemos isso. Gritamos, quebramos os jarros e vamos à batalha pelo nosso líder. Interessante isso. Estar juntos, unidos, igreja e liderança. Irmãos, para terminar, Deus trouxe a vitória. Deus trouxe a vitória no verso 21 e 22. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial. Depois que tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, deram o grito de vitória pelo Senhor e por Gideão, eles pararam. Permaneceram no mesmo lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zerará, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Minha última impressão desse texto é que eles fizeram a preparação, obedeceram, foram, tocaram as trombetas, deram o brado de vitória e pararam. Falando, Deus, agora já fizemos tudo que o Senhor nos orientou. E não tem uma palavra posterior agora. Deus não falou mais nada, acabou as orientações. Apenas quebrem, gritem, os jarros, as luzes, e agora fica quieto, parado, esperando a bênção chegar. Eu me admiro de que nós, como povo de Deus, pertencemos ao seu reino, pertencemos ao seu time, mas esse fato coloca Deus como atacante do nosso time. É Ele quem faz o gol, é Ele quem nos dá a vitória. A gente faz parte desse pelotão, mas é Ele quem dá o resultado final para nós. Vocês obedeçam em tudo que Deus orientar, mas fiquem em paz, porque eu vou pelejar por vocês. É Ele que entra lá no meio dos inimigos e confunde a mente deles, e a própria espada vem contra si, contra os próprios inimigos, e eles ficam confusos, e um com medo do outro, e saem correndo, dão em disparada. Depois termina o texto que o povo de Israel corre atrás deles e os eliminam, matam todos aqueles fugitivos. Lógico, medo, temeroso, confuso, perturbado, ficou fácil de eliminá-los. Mas a confusão, a vitória, quem deu foi o Senhor. Irmãos,
Deus quer pelejar por você e por mim. Amém? No jogo da vida, Ele é o nosso atacante, Ele quem faz o gol por nós, Ele quem nos dá a vitória, e a vitória já foi dada na cruz, em Cristo Jesus, Ele que já venceu o maior inimigo por nós. O que basta você fazer? Uma boa preparação. Crer, obedecer. E uma coisa boa que eu vejo nesse texto: Gideão e seus liderados estavam lá. Estavam lá, no campo de batalha. Falamos quarta-feira do texto de Ruth, e vamos terminá-lo agora nesta quarta noite, e vamos seguir nas outras próximas quartas-feiras com uma série chamada Personagens Bíblicos, Histórias e Lições para aprendermos. Aprendermos com os personagens bíblicos. Me fugiu aqui a frase correta, deixa eu buscar aqui, ó. Atitudes transformadoras, exemplos a seguir. Exemplos a seguir, com atitudes transformadoras. Irmãos, o que temos para nós? O que Deus quer de nós? No jogo da vida precisamos estar, primeiramente, do lado do Senhor. Você pertence ao time de Deus? Você pertence ao time de Gideão? Você pertence ao time do Senhor Jesus? O resto é inimigo. Não existe um terceiro time, um time intermediário. E como eu disse na introdução do culto, nós temos uma luta só. No jogo da vida precisamos ter coragem e obedecer ao comando do nosso líder. Percebam que Deus pede algo de nós, só que a parte mais difícil fica com Ele. Perceberam? Quando você acha que a vida está difícil, né? Ai, que está tão complicado, ai meu Deus do céu. O mais difícil, Ele já fez por você. Está difícil orar? Está difícil ler Bíblia? Nem pesada não é, gente. Ah, que levinha. Tem outras mais pesadas com essa, mas mesmo assim ainda dá para carregar. Você carrega tanta coisa mais pesada, tantos problemas mais difíceis. A solução é bem mais simples. Ter fé. Que custa ter fé? Obediência. Quando a gente obedece, a gente descobre que Deus luta por nós. Mas quando a gente desobedece, a gente luta sozinho. Amém? Quando a gente obedece, Deus luta por nós. Mas se você desobedecer, você tomou suas próprias atitudes, o que estava na sua mente, e você está seguindo a si mesmo. E aí você está à deriva. No jogo da vida precisamos estar ao lado do Senhor, no jogo da vida precisamos ter coragem e obedecer ao comando de Deus, e no jogo da vida Deus peleja por nós. Ah, irmão, creia e descansa. Depois que quebrou os jarros, tocou as trombetas, deu brado de vitória, espera. Fez o que tinha que ser feito, clamou, orou, buscou, espera. Que Deus está vindo, a encomenda está chegando, já é sua, creia e persevere, amém? Oremos.